Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante atual e dolorido. Vamos falar sobre luto e como o psicodrama pode ajudar nesse momento. O psicodrama é essa forma de tratar dentro da sociatria, proposta por Jacob Levy Moreno, a teoria socionômica, seria o nome mais adequado, mas que ficou conhecido como psicodrama, que nos ajuda a partir da ação elaborar alguns conteúdos, elaborar cenas, situações de sofrimento, enfim. Moreno diz que a segunda cena substitui a primeira, e nesse sentido o psicodrama pode ser útil para as diferentes fases do processo de luto. Acho que você já deve ter ouvido falar das diferentes fases do luto, desde o período de negação, passando pela raiva, barganha, depressão e aceitação. Cada uma dessas fases tem características diferentes e elas não ocorrem de uma maneira linear. Ela pode aí ter idas e vindas. E o psicodrama ajuda não só a gente expressar as nossas emoções, percebendo então o que fase nós estamos, como também a partir da realidade suplementar, do como se, do nosso palco, substituir, trazer algumas situações para realizar verdadeiras despedidas que no atual contexto não aconteceram. Bom, vamos falar sobre a fase de negação. Um primeiro momento onde é muito comum a gente ou não acreditar, tentar achar culpados muitas vezes, às vezes a gente tende ao isolamento nesse período, acha que pode ter acontecido algum mal entendido, fica difícil de juntar o que às vezes o médico está falando. No psicodrama, esse primeiro momento, ele pode ser acolhido pelo terapeuta realizando, por exemplo, duplos, realizando solilóquios. Essa técnica é uma técnica, talvez a principal técnica dentro do psicodrama, a primeira técnica do psicodrama, que ajuda exatamente a se conectar com o cliente, onde a gente de alguma forma afina ali, permite então a tele, esse se sentir como cliente, se colocar no lugar do cliente, falar como se fosse o cliente. Nesse momento, o terapeuta ele não está sendo ali numa função, ele não está ali numa função de diretor, ele está ali numa função de ego auxiliar, dando voz para esse cliente, para esse protagonista. E esse momento de dar voz, esse momento de colocar em palavras, permite então que a pessoa comece a se ouvir, permitindo entrar em contato com alguns sentimentos, que podem não só ser a raiva, mas pode ser a depressão, a indignação, pode ser o medo, tantas outras emoções, o sentimento de injustiça, por vezes, que estão aí permeando essa experiência do luto. A partir do momento que a pessoa começa a entrar em contato com essas emoções, é possível que a gente possa dar voz. A gente pode fazer, por exemplo, a partir de técnicas de inversão de papéis, se colocar no lugar de uma pessoa, usar a partir de uma técnica de concretização, construir um personagem para essa raiva, para esse medo, para a injustiça, para a frustração, para a depressão, para a tristeza. Eu acho que vale essa pergunta aqui agora. Se seu sentimento fosse um personagem, qual personagem seria? Seria o incrível Hulk, quando tivesse muita raiva? Seria um quadro de desespero, uma imagem de desespero, um personagem do pânico, para falar do medo? Enfim, tenta construir qual personagem que representa a sua emoção diante da possibilidade da morte, diante de uma possibilidade de perda. Dando voz para esse personagem, é possível que a gente comece a entrar em contato com as nossas emoções, com aquilo que está nas entrelinhas, com aquilo que a gente nem sequer percebia. A partir desse primeiro momento, desse segundo momento, melhor dizendo, de raiva, de indignação, de tentar por vezes achar culpados, a gente parte para um terceiro momento, que é um momento de negociação, de barganha. Existem pessoas que fazem barganhas até com Deus. Se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal coisa. Se ele se recuperar, eu vou mudar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou
me tornar uma boa pessoa. Essa tentativa, né, de negociar, como se estivesse negociando com o anjo da morte ali. Esse é um momento que é importante da gente entrar em contato com o nosso próprio processo de vida, com o nosso próprio projeto de vida. Nesse momento, muitas vezes, nós lidamos com arrependimentos, com situações ali que, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente voltaria. E o psicodrama, ele nos é útil exatamente nesse contexto para fazer voltar no tempo. Na realidade suplementar não existe tempo nem espaço, tudo é possível. E nesse sentido a gente consegue fazer algumas elaborações importantes conosco mesmo, porque os nossos familiares sempre vão existir dentro da gente, não é mesmo? Pai, mãe, né? Nunca morre, está sempre vivo ali dentro da gente. Então fazer esses diálogos para permitir a exploração, né? Explorar emoções, sentimentos, explorar ali o que aconteceu, o que você gostaria de ter feito, assumir novos compromissos consigo mesmo. Esse é um momento importante mesmo, dentro do psicodrama, que a gente pode fazer ali concretizações, inversões de papéis, viver ali a partir da realidade suplementar cenas que podem substituir cenas anteriores. Temos então a depressão, né? A tristeza. Essa quarta fase, um momento que precede a aceitação, um momento que seria o do luto propriamente dito, onde você se dá conta da falta, do vazio. E o vazio é algo que nós estamos constantemente, né, em contato. Somos seres faltantes, Freud já dizia isso. Nesse sentido, é como você lida com a sua falta, como você lida com a perda, como você lida com a frustração. É da mesma maneira que você lidava quando você era uma criança? O que essa perda representa, o que essa falta representa para você? Como viver a vida daqui para frente? Essa tristeza, ela é importante de ser vivida para que tenha um bom prognóstico. É importante a gente não queimar etapas, não engolir o choro, mas sim vivenciar, né? Vivenciar essas emoções para que possa realmente a gente fluir. Recomendo que, quando tiver vontade de chorar, quem está vivendo o luto, chore, sinta essa dor. E esse momento de aceitação é o momento onde a gente se dá conta que a vida continua, que essa dor inicial, essa dor que às vezes parece insuportável, começa a dar lugar a uma saudade, começa a dar lugar a lembranças. E eu acho que essa é uma outra pergunta que ajuda nesses momentos. Como que você gostaria que essa pessoa fosse lembrada por você? Como ela gostaria de te ver? É uma pergunta que ajuda a gente, às vezes, redimensionar, inverter papéis. Inverter papéis nos ajuda a colocar, às vezes, numa perspectiva diferente, tantas cenas doídas, tantas cenas difíceis, para que a gente possa, de alguma forma, resistir e desenvolver o que nós chamamos de resiliência. Essa capacidade da gente se tornar mais forte a partir de situações aversivas, a partir de situações adversas. O psicodrama, ele é útil não só para a expressão das emoções, mas também para vivenciar processos, né, experiências, diálogos que não puderam, inclusive, ser vividos, mas que no espaço, no palco, na realidade suplementar, eles são passíveis de serem vividos. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir muito bem o que é realidade e o que é fantasia. Já acordou de um sonho, sentindo que era muito real? Essa é a potência do nosso cérebro. Quanto mais a gente consegue entrar em contato com a emoção, mais vívido isso parece. E dentro do psicodrama, o acionamento da emoção é muito importante para a gente conseguir fazer essa ressignificação, promover o que nós chamamos de catarse de integração. Bom, ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que está aí vivendo talvez um momento de luto, ou você que é terapeuta e tem se deparado com essa questão no consultório. Lembre-se que você não está sozinho, que é uma experiência que nos toca a todos e que mais que nunca precisamos estar juntos para que a gente possa ressignificar essa experiência desse luto coletivo que vivenciamos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, divulgue para os seus colegas e deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você tem vivenciado, para a gente formar essa grande rede de apoio. Até a próxima!